que também foi publicada no meu blog, e puderam ouvir, e as repercussões foram as mais abençoadoras que poderiam ser, e isso alegra o nosso coração. E como dito no domingo passado, hoje quero compartilhar com vocês sobre o desafio da criação de filhos. Nós que somos pais sabemos o que isto representa. Aqueles vocês que ainda serão pais vão descobrir o desafio da criação de filhos. Quero convidar você primeiramente a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 8. Lucas 8. Quero convidar você a meditar comigo Então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrado aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele dirigia para lá, a multidão o comprimia. Verso 49, enquanto Jesus ainda falava, alguém da casa do chefe da sinagoga veio avisar: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Ouvindo-o, porém, Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será curada. Tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dormindo. E riam dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, pegando-a pela mão, exclamou: menina, levanta-te. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Mas ele ordenou que a ninguém contassem o que havia acontecido. Filhos. Eu me lembro do dia 23 de agosto de 2003, o dia em que Jeane estava recebendo alta da maternidade. Era uma manhã de sábado. Lembro-me com muita clareza que enquanto eu arrumava as malas e as bolsas para deixarmos o hospital, fui tomado de um pavor incontrolável. E eu chorava descontroladamente naquele quarto. E eu precisando chorar, querendo chorar, mas ao mesmo tempo também não querendo assustar a Giane, porque ela já está pensando: o que esse meu marido está sentindo nesta hora? Se arrependeu de tudo? Quer jogar tudo para o alto agora? E eu dizia para ela: eu estou chorando de felicidade. Você sabe o que é chorar de felicidade. Mas eu tenho de confessar o que eu confessei para ela. Claro que é felicidade, mas é de pavor. Um pavor incontrolável, porque eu estava saindo de um hospital, e aquilo representava que eu tinha de assumir por completo todas as minhas responsabilidades de pai, de marido, por um ser humano. Para piorar a minha situação, você sabe, a Letícia nasceu muito abaixo do peso. Ela emagreceu dentro da barriga da Giane. Ela nasceu e foi picada um monte de vezes, porque todos saber a causa desta perda de peso ainda no ventre, e porque nada acontecia até os últimos minutos da concepção, a médica esperando que pudesse ser um parto normal, e nada acontecia, ela muito preguiçosa ali dentro, e já perdendo peso, e a médica disse: vamos tirá-la, pois a partir de agora o risco é iminente. Então foi feita a cirurgia,
E naquele dia eu tinha no colo uma criancinha de 2,940 kg, desculpa, 2,310. Viu como homem é uma coisa séria. Homem é uma coisa misteriosa, não é? Uma memória perfeita. 2,410. Ei, gente, é que eu não estou vendo 2,310. É que ela nasceu com 2,420. Aí tem aquela perda sempre no hospital, né? Aquelas graminhas que se perde ainda no berçário. E eu tinha no meu colo um pedacinho de gente, de 2,310 kg, medindo 49,5 centímetros. E eu no colo, as malas já estavam prontas e eu chorava muito, copiosamente. E era um choro que doía, mas ao mesmo tempo me alegrava, porque era uma realização de um sonho, mas o pavor tomava conta de mim, porque eu dizia, e agora? Será que eu terei condições? Primeiramente, de prover recursos que possam dar a esta criança tudo o que ela precisará. Segundo, será que eu vou viver o suficiente para ser exemplo para ela, não apenas em caráter, em conduta, mas também em tempo? Será que eu estarei vivo o suficiente para que esta criança tenha em mim algum referencial? E o futuro me amedrontou assustadoramente. Bom, até hoje tem dado no que deu. Deu para dar, deu para fazer o que deu. Mas como tem sido bom confiar na certeza de que aquela criança nunca foi minha. Naquele momento, naquele quarto de hospital, algo veio à minha mente. Lembranças de pregações, lembranças de leituras e lembranças de testemunhos. Como que de uma vez ouvi de um médico crente, cuja filha estava morrendo sufocada no banco de trás, numa crise de asma, e ele correndo com aquela criança para o hospital, vendo a sua filha morrer no banco de trás do carro, ele disse, Senhor, esta criança nunca foi minha, e não será minha nunca, mas eu te peço que pelo menos me deixe viver com ela um pouco mais. Dá-me uma nova chance. E ele testemunha, e em seu testemunho ele diz que naquele momento, quando a sua oração declarou que aquela criança não era dele, ele percebeu o milagre da cura imediatamente. E ele aprendeu de uma vez por todas que filhos nunca são nossos. Ao ler esse texto de Lucas 8, sou tomado por aquela mesma experiência do medo, do temor, do pavor. Um pai se dirige a Jesus desesperado, porque como diz o texto, e essas são as palavras da sua própria boca, minha filha está morrendo. Filhos em perigos. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta noite e compartilhar um pouco dos meus anseios também, mas principalmente daquilo que eu tenho aprendido. A duras penas, muitas vezes, porque no aprendizado da paternidade, muitas vezes você se machuca muito mais. Você se fere, você se violenta, você se trai muitas vezes, mas com o propósito de fazer aquilo que é certo. Motivado por um amor incontrolável, por um ser humano que está em suas mãos. Quero refletir com você sobre algumas coisas antes de voltar ao texto bíblico. Quero falar sobre filhos, mas especialmente quero falar sobre uma determinada faixa etária de filhos sobre as quais ainda temos muita responsabilidade. Como eu vi há pouco pela irmã Gilza lá no culto da Bíblia Branca dos dois casais, Joyce e Tiago, Bruno e Dimona, e ela disse, nossos filhos crescem como pássaros no ninho. Um dia batem suas asas e vão embora. E nesta noite eu quero refletir sobre a nossa responsabilidade para com os nossos filhos que ainda estão vivendo em nosso ninho. Pois quem é filho sempre. Eu me sinto filho, não sei se minha mãe está assistindo, ela sempre nos assiste pela internet, mas ela continua ainda preocupada com o que eu visto, preocupada com o que eu como, preocupada com a hora que eu chego em casa. 39 anos, casado há quase 15, pai de uma criança de 7 anos, pastor de uma igreja deste tamanho, e mamãe ainda se preocupa com a hora que eu chego em casa,
com os lugares onde eu ando, com a roupa que eu visto e com o que eu como. Não sei se eu dou tantos motivos para ela se preocupar assim, mas é porque você sabe que filho é sempre filho. E você, pai de filhos que já têm cabelos brancos, você continua chamando seus filhos de minhas crianças. Porque filhos nunca deixam de ser filhos, por mais tempo que vivam. Mas eu quero falar sobre filhos que ainda estão vivendo em nosso ninho. E esses filhos são aqueles que nasceram a partir dos anos 80. Uma conceituação sociológica chama esta geração e divide-a em duas gerações. Uma chamada geração Y e outra geração Z. A geração Y é aquela que nasceu na década de 80 à metade da década de 90. E a geração Z é aquela geração que nasceu na segunda metade da década de 90 até os nossos dias de hoje, 2010. Ou seja, em tese, estamos falando aí de meninos e meninas que nasceram ontem e estão chegando aí aos seus 28, 29, 30 anos. Porque também no conceito, dentro dos estudos sociológicos, os nossos filhos estão casando-se cada vez mais tarde. E não é da cultura brasileira, como, por exemplo, é na cultura americana, que seria uma cultura muito referenciada, não que seja exemplo, mas é porque é muito caso de estudo a cultura americana, em que os filhos, ao irem para a faculdade, despedem-se da casa de seus pais e passam a viver independentemente, em seus próprios apartamentos, em suas próprias casas, e despedem-se de seus pais por volta dos seus 18, 19 anos e passam a viver sua vida independente. Na nossa cultura isso não é a realidade. Os filhos vivem na casa de seus pais até saírem para o casamento, quando saem. Porque sempre dá uma puxadinha, bota uma lajezinha, puxa um quartinho aqui e ali e se instala. E depois para tirar um sufoco. Eu sempre digo para os pais, assim, ó, dá um jeito, divide seu salário com ele, aluga uma casa no bairro de trás, mas não mora junto não. Não é bíblico isso. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe. Foge aos padrões bíblicos, filhos morarem debaixo do mesmo teto depois de casado. Fecha parênteses. A gente pode voltar mais a esse assunto depois. Mas estamos falando aqui de uma geração que é uma geração muito peculiar e muito particular nos seus anseios, na sua identidade, e que parece-me que nós não estamos nos preparando ou preparados para lidar com os nossos filhos desta geração. Por exemplo, olha esse gráfico. Pai e mãe dizendo, querido André, como vais? Tua mãe e eu vamos bem, mas sentimos imenso a tua falta. Por favor, desliga o computador e vem cá abaixo comer alguma coisa. Com amor, teu pai. Em tese, a cena é, os filhos estão no andar de cima da casa, enfurnado naquele computador que não sai de jeito nenhum. A comunicação se rompeu de uma tal maneira que o pai tem que mandar um e-mail. Porque pai não conhece a MSN não. Pai ainda tenta passar o fax pela tela do computador. Né? Tem gente que chega no banco, é uma geração que chega no caixa bancário e fica com o cartão assim. O que eu faço com isso? Aí, ainda mais se a máquina fala assim, bom dia. Bom dia. A avó da Giane, quando Cid Moreira se despedia do Jornal Nacional, boa noite. Ela, boa noite. E ela acreditava que o homem ouvia do outro lado, porque não tem sentido uma comunicação feita unilateralmente, sem a interatividade. A televisão veio e rompeu isso de uma maneira muito brutal, acerca da interatividade. Hoje, a tecnologia já propõe uma nova situação em que agora você tem televisores e um sistema em que você interage com o outro lado, mesmo que não haja o contato físico, presencial. Mas o tal mundo virtual não mais distancia as pessoas, ao contrário, as aproxima, mesmo que longe fisicamente. Tiago se despediu de nós aqui no domingo passado, à noite. Segunda-feira de manhã já estava mandando um e-mail para mim, pastor, já estou em Frankfurt. Amanhã tomo voo para Riga, capital da Letônia. De lá já mandou notícias, já fala com o irmão, que está chorando adoidado, a falta do mano. Porque a tecnologia nos favorece isso.
mas também nos impõe riscos de nos distanciarmos debaixo do mesmo teto. Que geração é essa? Olha aí o molequinho já no seu laptop, e para quem conhece um pouco de tecnologia, um dos de ponta, dos mais caros, dos melhores, e lá está a criança, detonando já o computador. Que geração é essa dos nossos filhos? É uma geração idealista. É uma geração que desde cedo já está sendo incentivada a pensar em um mundo melhor. A Letícia me corrige porque eu faço parte de uma geração que não foi incentivada na formação do conhecimento lá no primário, no ensino ginasial, que nem existe mais, isso é da época de um passado distante. Eu tive que recontar as séries, volte e meia eu me atrapalho, porque agora não é mais de primeira oitava, de primeira nona. Mudou tudo. O mundo muda. As circunstâncias mudam e nossos filhos acompanham essas mudanças muito melhor do que nós. Por isso, tantos problemas de gostos, de preferências, que geram os tais famosos conflitos de geração. Mas a Letícia me chama a atenção se por acaso eu escovo os dentes e deixo a torneira aberta. A Letícia chama a minha atenção se eu deixo a luz acesa, por exemplo. Só que aí ela tem que ser corrigida porque ela ainda não aprendeu a colocar o sapato na sapateira. Mas de alguma maneira eu percebo que ela está sendo incentivada a pensar em um mundo melhor. E ela já sabe quantos litros d'água vão em cada minuto que a torneira fica aberta. Com 6 anos. Porque ela está sendo formada com uma geração idealista, que sonha com um mundo melhor. É também uma geração otimista. É uma geração que ainda não se deu conta da realidade, dos problemas, da dureza, e que naquilo que depender deles, eles querem fazer o melhor. Acredita nos seus sonhos, acredita no seu potencial. É uma geração que olha para adiante e diz, pode dar certo, vai dar certo. É uma geração que é muito espontânea. É uma geração que, por conta deste tempo da tecnologia, em que as coisas mudam muito rapidamente, em que falar-se de computador, você considera que a cada dia um novo programa, uma nova tecnologia, uma nova capacidade é gerada no mercado, e de forma instantânea isso varre o mundo inteiro. Isso faz com que os nossos filhos sejam espontâneos na sua maneira de agir, criativos na sua maneira de pensar, livres na sua maneira de se expressar. Esta é a geração dos nossos filhos. Seja ele um filho que já tem aí os seus 22, 23 anos, que já está no mercado de trabalho, ou os nossos filhos que apareceram aqui, tantos deles. Uma geração que, essencialmente, é uma geração que sonha com um mundo melhor, que acredita que isso pode acontecer, e que se voluntaria, e quer fazer parte dessas mudanças. Olha essa notícia que saiu no jornal no dia 26 de abril de 2010. Um garoto de 13 anos que desbloqueou um iPhone. Eu preciso dizer o que é iPhone? Acho que preciso, porque tem gente que fala assim, o que é iPhone? Tem gente que não sabe. E você tem que respeitar isso. iPhone, meus queridos de cabelos brancos, é um telefone de última geração que faz tudo que você puder imaginar. Um bichinho desse tamanho assim, dessa finurinha assim, e que é um grande computador com uma capacidade tremenda de comunicação, de fazer foto, de gravar vídeo, de entrar na internet, de mandar e-mail, de editar vídeos, de jogar. E faz ligação de telefone também, Diogo. Obrigado, é isso aí. Até faz ligação de telefone. Olha só, os Estados Unidos, a fábrica desse iPhone, que é a Apple, lançou um último modelo. E elas têm por característica sempre lançar esses modelos bloqueados em termos tecnológicos. Ou seja, somente eles, como empresa, podem modificar, reconfigurar. Eles é que dizem que tipos de programas podem funcionar. Literalmente é como se fosse uma caixa trancada. Um garoto de 13 anos pegou o negocinho, começou a mexer, e aí o pai fica louco, vai quebrar. Não, o menino desbloqueou o negócio e virou aí uma presença importantíssima numa feira chamada TEDx,
fala de tecnologia, de inovações, de empreendimentos no mundo moderno. Diz a matéria: o carioca Pedro Franceschi, conhecido como PH, será uma das atrações da TEDx Sudeste, evento que vai reunir bambas de vários setores, incluindo tecnologia, no Rio de Janeiro em maio. Pedro tem apenas 13 anos, mas já sonha trabalhar na Apple. E credenciais para isso ele tem de sobra. O garoto foi capaz de desbloquear o iPhone estudando alternativas para tornar o cobiçado smartphone em gadgets. Gadgets. Já ouviu isso? Gadgets é como se fosse uma funcionalidade múltipla, para que ele se tornasse, então, a possibilidade de você colocar o que você quiser nele. Quer botar um joguinho, quer botar um outro programa, quer fazer dele um outro computador, faz dele o que você quiser. Tá? Parece aquela palavrinha que o vovô usava, cheio de gueri-gueri. Talvez tenha vindo daí mesmo. Fulano é cheio de gueri-gueri, cheio de frescurinha, cheio de bobeirinha, cheio de coisinha pendurada, cheio de penduricalhos. Ou seja, o iPhone vem fechado da Apple, o moleque pegou, botou um fiozinho lá, pegou no computador dele, mexe daqui, mexe dali. Ele diz que ele criou alguns programas. Ele fala, eu criei uns softwares de acesso e consegui desbloquear o acesso e tal. E ele falou assim, pronto, está aberto. Agora você pode fazer com ele o que você quiser. Por desespero da Apple. E com isso, chegou a receber propostas de trabalho. 13 anos. Proposta de trabalho e fazer um estágio numa empresa de desenvolvimento de aplicações. Sua história com os aparelhos da turma das maçãs começou nas primeiras luzes de 2008, quando ele ainda tinha 11 anos. Esta é a geração que é o desafio para a Igreja de Cristo no século 21. E a gente quer usar os mesmos métodos que funcionaram quando você tinha 10 anos de idade. Não funciona. A palavra é a mesma. Os valores são os mesmos. Mas não dá para você querer ensinar esse menino a mexer numa Olivetti ou numa Remington 77. Você riu deles porque não sabia o que era iPhone? Agora vocês riem deles porque eles não sabem o que é uma Remington 77. É uma máquina de escrever, bobinho. De datilografia. Piorei, né? Então, é uma geração que não viveu nada disso. Olha o saudosismo aí agora. Ih, que beleza. Quanta gente com saudade de um tempo que não volta mais. Garrafinha mini de Coca-Cola que você trocava por tampinha. Seriado de TV A Gato e o Rato. Tem gente que não cresce e não envelhece nunca, né? Cabeça de batata. As crianças redescobriram o cabeça de batata por causa do desenho Toy Story. Mas os nossos filhos não brincaram com cabeça de batata. Muita coisa do que está aqui hoje está sendo relançado no mercado. E os nossos filhos vêm com uma grande novidade. Lolo. Meu pai ia para o centro da cidade, isso na década de final de 70, início de 80. Papai ia para o centro da cidade para resolver negócios da prefeitura, que ele era professor da prefeitura. E a nossa grande expectativa é que quando o papai voltasse do centro da cidade, depois que ele pegasse o 396 Largo São Francisco, bairro Jabur, é que ele ia trazer o bolso cheio de Zorro. Zorro, pois é. Falei, década de 80. Eu tinha os meus 9, 10 anos. É uma geração inteira que não viu o que isso significa. Um dia desses, a Letícia perguntou para a gente, o que é um LP? O primeiro LP que ela viu na vida foi no ano passado, na decoração dos 15 anos da Tamires, que foi a festa dos anos 60. Não foi isso, Tamires? E aí nós tentamos lembrar, é aquilo. O que é um LP, pai? LP é um disco grande, também tem um furinho no meio, igual o CD, mas ele é preto. E como é que toca? Você põe num aparelho chamado vitrola. Vai só piorando, né? A Letícia, uma vez a gente estava mexendo as nossas coisas e tinha lá umas fitas cassetes, que em 2002 a Jane fez uma série de estudos
e gravou tudo em fita cassete. Nós tínhamos lá muitas fitas cassetes, que agora nós passamos para CD. E ela pegou aquilo, o que é isso? Nós não tínhamos nem aparelho para mostrar para ela como é que o negócio funcionava. Aí, lembra o desespero de ensaio, ministro Paulo, quando você era criancinha? Bota o playback, aí você, música 4, aí... É essa? Não, volta. Hoje você, quase que um comando de voz, você diz que música que você quer ou a volume que você quer. Foi um frisson quando apareceram os aparelhos com APSS. Quem lembra disso? APSS. Era uma funcionalidade de quem tinha fita cassete, que você botava para avançar, e o aparelho vinha varrendo, assim, pronto, acabou a música, começou outra. Ele lia na fita os espaços em branco. E você avançava de uma música para outra fazendo isso. Você apertava o FF com a PSS. Siglas já eram coisas do passado, viu? FF com a PSS. E aí o aparelho ia tocando. Quando ele encontrava um espaço em silêncio, ele parava. Tipo assim, acabou a música, vai começar outra. Essa que você quer? Hoje você digita um número e em alguns aparelhos você até fala. Uma vez eu estava no carro e usando um fone do ouvido, o celular tem essa funcionalidade de ligar, Giane, trabalho. Aí ela, o quê, pai? Não, filho, eu estou falando com o celular. Mas as crianças logo se ligam nessas coisas. E hoje uma criança destrói, entre aspas, um aparelho eletrônico e você diz, vai quebrar. Não, vai usar, vai usufruir, vai se comunicar, vai interagir com o mundo, vai ser gente. O que esta geração quer? Estudos nesta longa faixa etária de crianças que nascem, olha só, e crianças que já chegam aos seus 30 anos, é uma geração de filhos que quer que o mundo seja regido por normas claras. É o tipo de gente que não diz mais e não aceita mais expressões do tipo, por que não? Porque a resposta que eles dão é, tá, mas por que não? E muitas vezes as argumentações de crianças de 8, 9 anos são tão profundas que amarram os pais de sim agora. Aí o pai fala assim, vou ligar para o pastor resolve tudo, né? Aí eu vou dizer assim, não sei. Porque de vez em quando nossa filha também nos dá um nó que você fala, como é que eu vou me sair dessa? Com um argumento forte, porque ela quer saber por que isso acontece. Por que é assim que a coisa faz? É uma geração que quer transparência. Nunca se falou tanto em transparência nas instituições como nesta era de 20 anos para trás, porque é uma sociedade que está se prezando, que está estabelecendo pela transparência. Aconselhamento. Estes jovens querem conselhos, mas querem orientações substanciais e principalmente conselhos que sejam baseados no exemplo. Querem saber sobre educação sexual de maneira séria. E aí entra a nossa posição, que não é pregar como o mundo prega a educação sexual, mas é prezar pelos nossos valores da abstinência na relação sexual, da pureza. Porque isto, se não for dessa maneira, fere os princípios, os propósitos de Deus para a sua vida, jovem. É uma geração que aprende a dizer não, e por isso é tão difícil convencê-los, porque eles também não dizem não apenas pela rebeldia, mas eles se argumentam de ideias, de razões, de motivos para dizer não. Em que muitos de nós fomos criados e gerados numa geração que não podia dizer não, senão éramos presos, íamos para a cadeia, porque tínhamos de ser subservientes. Mas esta geração nasceu em um tempo de liberdade de expressão, onde eles podem dizer que sim e que não, e nós precisamos vencê-los pelos argumentos, e não pela ordem, não pela hierarquia. É uma geração que quer obstruir o divórcio, porque é uma geração de filhos que tem sofrido os traumas, as dores, e é uma geração que, se puder, quer mudar essa história. Filhos que são gerados em meio aos conflitos de lar, e que quando podem dizem, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente.
É uma geração que gosta de trabalhar como voluntário. É uma geração que quer investir suas vidas em seu futuro. Do que esta geração gosta? O que marca o gosto dessa geração? Música, computadores, evidentemente, imagens. É uma geração que brinca muito com imagens, com foto. Foto é uma coisa muito divertida nessas crianças desses dias. Fotos em banheiro, já viu um negócio desse? Cuidado, porque um dia acontece igual eu vi uma vez. Uma foto, ainda bem que não tinha grandes comprometimentos, mas era uma foto inadequada para o momento, para o lugar, porque não pode ver um espelho. E era um espelho de banheiro, no banheiro não se tira foto. Mas as nossas... Aí tem o celular que já tem a câmera, além do celular que tem a câmera que não sei quantos mil megapixels, e aí não pode... Uma oportunidade já... Sempre os mesmos gestos, sempre as mesmas posições. Porque é uma geração que gosta de usar, de mexer, de brincar, de usufruir do potencial que as imagens geram. É uma geração que se relaciona em grupos de alta confiança. Nós ainda encontramos alguns guetos que se reúnem em grandes grupos. Mas, no geral, os nossos filhos gostam de ter 3 ou 4 pessoas com quem eles podem se relacionar baseados na confiança, onde eles podem abrir e querem abrir seus corações, querem falar das suas feridas, das suas tristezas. É uma geração que gosta de esportes de alto risco. É nessa geração que surgiu, não sei se isso é bem esporte, mas vamos dizer assim, o hobby chamado parkour, não é? Que é aquela brincadeira de ficar pulando de telhado em telhado, de ferro em ferro, de grade em grade. É um esporte meio maluco que os jovens, moças e rapazes ficam pulando, como não tem galho em galho, ficam pulando de ferro em ferro. Então eles andam pelas praças da cidade, pulando obstáculos, pulando estátuas, de um telhado para o outro, de um obstáculo para o outro. Gostam de alpinismo, gostam de escalada, gostam de basquete de rua, gostam da coisa um pouco mais intensa, cheia de adrenalina. É uma geração que preza e gosta da interatividade total. É uma geração multifuncional. O seu filho consegue prestar atenção na sua bronca e continuar tuitando com seus colegas. É uma geração que, pelo menos disse que consegue prestar atenção na aula e ainda ficar mandando torpedo para os amigos. Mas é uma geração que preza pela interatividade, pela comunicação, por estar em contato. E são essas as oportunidades que nós não podemos perder com os nossos filhos, porque eles querem interagir. Nós é que não estamos abrindo os canais corretos de comunicação com eles, porque nós queremos fazer descer goela abaixo os mesmos métodos que nós usamos há 30, 40 anos atrás, e que não falam mais, não comunicam-se mais com eles. O Instituto Gallup enumerou 7 necessidades dos jovens de hoje. O Instituto Gallup também é a rede de televisão MTV. Diz o seguinte, essa pesquisa: segundo os dados, os nossos filhos, essa juventude, as nossas crianças, têm 7 necessidades básicas. Primeira delas, conseguir credibilidade. Os nossos jovens querem se fazer acreditar. E eles estão mostrando isso. Pois com o advento por exemplo, com o advento dos concursos públicos, nunca tivemos uma geração tão nova em cargos tão importantes como magistratura, fiscalização, professores universitários, funções estas que até um tempo atrás eram dadas às pessoas baseadas na sua experiência de vida. E hoje são funções que são concedidas às pessoas que demonstram conhecimento. Porque os jovens estão dizendo, nós queremos nos fazer acreditar. E é curioso, você que já teve essa experiência, os advogados, com toda a frequência, um ou outro que já teve a oportunidade de sentar-se à mesa com um juiz ou uma juíza, com idade para ser seu filho, decidindo o futuro da sua vida, porque está investido da autoridade jurídica e legal no nosso país. Delegados, meninos,
que continuam com aqueles mesmos gostos do computador, da interatividade, do esporte radical, das imagens, mas que estão sentados em lugares onde eles exercem autoridade sobre a sociedade, decisões que determinam o futuro da nossa nação. É uma juventude que quer alcançar credibilidade. É uma geração que quer receber amor e compreensão. Nós falhamos porque nós dizemos, você não sabe nada, ou você é de uma geração assim, assado, e nós rotulamos as pessoas e nós nos afastamos delas. E o que os jovens estão dizendo é, nós queremos ser amados. A compreensão não é necessariamente a tolerância, mas é você sentar para ouvir, abrir o seu coração para conhecer, reabrir os canais de comunicação com estes nossos filhos, para que eles digam o que pensam e o que querem. Nossos jovens precisam sentir segurança. E os conflitos da vida moderna estão deixando nossos filhos inseguros. E nós lá em casa mesmo temos observado isso. Algumas vezes, num diálogo, não brigamos, mas às vezes num diálogo mais intenso, em que mesmo referindo-se a coisas externas, expressamos nossos sentimentos um pouco mais intensamente, a Letícia vem preocupada. Está tudo bem? Está tudo bem, filha. Estamos só conversando. E conversando mesmo. Mas é porque ela ouviu que a coleguinha é filha de pais separados. E ela tem medo de que isso aconteça na sua casa. Porque os nossos filhos precisam de segurança. A violência, a maldade e os conflitos, a instabilidade nos relacionamentos hoje estão gerando filhos inseguros em seus sentimentos. Será que eu sou amado? Será que este lar onde eu estou crescendo é um lar que está realmente estável, que permanecerá estável para sempre? Em vindo a primeira tempestade, este lar desmoronará. Nossos filhos precisam também conhecer o seu propósito e seu significado. E eles não farão isso sozinhos. Precisam da família, precisam da igreja, e de uma maneira mais distante ou mais abrangente, precisam da sociedade como um todo, para que os nossos jovens descubram e estabeleçam quais são o seu propósito e o seu significado. Eles querem ser escutados, eles querem ser ouvidos. É claro que a experiência da vida nos dá condições de dizer a eles o que eu digo sempre para a Letícia: filha, o papai já viveu um pouco mais, para ter experimentado mais algumas coisas do que você, e por isso eu sei um pouco mais. Às vezes quando ela fala assim, como é que você sabe isso? Às vezes a gente pega uma mentirinha, um enganozinho ali, aquela coisa que o desvio de caráter natural você precisa corrigir imediatamente para não progredir. E eu falo, o papai sabe. Não sabe tudo, mas sabe um pouco mais. Mas em contrapartida, é necessário sentar para ouvir o que os nossos filhos têm a dizer. Nossos filhos precisam ser valorizados. Eles precisam saber que em casa eles não são um peso, não são só mais uma boca para comer, não são mais um corpo para vestir, mas são um ser humano que Deus colocou em nossas mãos para cuidar. E por último, nesta lista de 7 necessidades dos nossos jovens e nossos filhos, eles precisam sentir-se apoiados em seus projetos. São eles que estão dizendo isso. E eles não estão certos nem errados. Esta é a realidade. E nós, como igreja, precisamos parar para atentar para essas necessidades e dizer que respostas nós vamos dar a eles. Ontem, conversando com a juventude, com a liderança da igreja, nós refletimos e concluímos juntos, de que muitas vezes nós, como igreja, estamos respondendo a perguntas que não nos foram feitas. E as perguntas que nos são feitas, nós não estamos respondendo. Voltando ao texto de Lucas 8, capítulo 40, capítulo 8, versos 40 até o final. Pais, nossos filhos estão em perigo.
E o que fazer quando nossos filhos correm perigo? Primeiro, lembrar que Jesus está atento às preocupações que moram em nossos corações. Olha o que diz o versículo 50. Ouvindo-o, porém, Jesus disse a ele: não temas, crê somente, e ela será curada. Maravilha pensar que Jesus estava no meio de uma multidão. Jesus estava sendo apertado. Jesus já havia parado o seu caminho para curar uma mulher com fluxo de sangue, havia já 8 anos. Jesus poderia dizer que tinha tantas outras preocupações e tarefas a desenvolver. Mas quando Jesus ouviu, junto com aquele homem Jairo, a notícia de que sua filha já havia morrido, e recebeu a recomendação: não incomodes mais o mestre, Jesus volta, em outras palavras: você não está me incomodando. Não tenha medo. Vamos adiante. Jesus está atento às suas preocupações. Você, pai, você, mãe, não está sozinho nas suas aflições e nos seus medos para com seus filhos. Primeiro, porque os nossos filhos foram primeiros filhos dele. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. O Senhor tem os nossos filhos em suas mãos, como filhos dele em primeiro lugar. Ele é o maior interessado em cuidar, em dar segurança, em dar significado, em dar propósito. O problema é que nós nos omitimos naquilo que é nossa responsabilidade. E não vamos ao Senhor para dar ao Senhor aquilo que é, por função, por autoridade, responsabilidade de Deus. Nossos filhos precisam mais do que nunca de oração e da oração dos seus pais. Olha o que diz o texto de Lamentações, capítulo 2, 19. Texto lindo este, que o profeta Jeremias, em Lamentações, nos estimula, nos encoraja. Lamentações, capítulo 2, versículo 19, diz assim: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias, derrama o coração como águas diante do Senhor. Levanta tuas mãos a Ele e pede, leia você, pela vida de teus filhinhos. Você ora por seus filhos? Você ora com seus filhos? Amado, amada, pai, mãe, você não pode abrir mão daquilo que é sua responsabilidade. Jesus está atento às preocupações dos pais. Mas nós vemos um pai interessado. Jairo mostra-se um pai preocupado. E principalmente um pai confiante naquele que realmente é a resposta, naquele que realmente dará solução, naquele único que poderia trazer cura para a sua filha. Nossos filhos precisam mais do que nunca das nossas orações. E lembrar que não podemos proteger de tudo e de todos, mas podemos levá-los à fonte da vida. Alguns pais frustramos porque nós não podemos colocar nossos filhos em redomas de vidro e aço, de maneira que o mundo nunca os atinja, de maneira que o mundo nunca os machuque, de maneira que os mosquitos nunca os piquem, de maneira que os seus joelhos nunca se ralem, de maneira que as pessoas nunca os ofendam. Nós nunca poderemos fazer isso de forma cabal. Mas nós podemos colocar nossos filhos todos os dias diante do Senhor, como Abraão fez, a ponto de, se preciso for, sacrificá-los diante do Senhor, para receber de volta a promessa da bênção de termos nossos filhos ao nosso lado. Nossos filhos estão em perigo? Lembre-se, Jesus está atento às suas preocupações como pais. Em segundo lugar, este texto revela que Jesus age unindo e reunindo famílias.
não dá para passar despercebido este detalhe pequeno no texto da narrativa. No versículo 51, diz assim a descrição de Lucas: tendo chegado à sua casa, Jesus não permitiu que entrassem com ele, com exceção de Pedro, João, Tiago. Olha agora um detalhe lindo: o pai e a mãe da menina. Jesus quer fazer um milagre no meio de uma família unida e reunida em torno de si. Pai e mãe, você precisa unir-se aos pés de Jesus em favor de seus filhos. A família era pequena, mas era necessário que Jesus, naquela oportunidade, unisse pai e mãe para que eles fossem testemunhas. Max Lucado propõe que nesta narrativa está escondido isso, mas ele não duvida, pela sua experiência pessoal, de que naquele momento pai e mãe estivessem um pouco afastados. Porque é natural que as crises, a frustração, Max Lucado diz, não é difícil pensar e conjecturar, especular que esta mãe estivesse aborrecida com o pai, porque na hora em que ela mais precisava dele, ele saiu na rua para procurar um tal de Jesus. O pai, no seu desespero, lembrou-se de Jesus, e ao voltar, a mãe poderia ter dito nos seus filhos na cabeça, né? Onde é que você estava essa hora toda? Mas a dor, o sofrimento eram visíveis. E antes de fazer o milagre, Jesus preferiu reunir pai e mãe em torno de si. Jesus age e quer agir unindo nossas famílias em prol da alegria e da preservação dos nossos filhos. Antes de fazer o milagre, Jesus uniu pai e mãe. E por último, nossos filhos estão em risco, mas Jesus expulsa a descrença de nosso meio. Versículos 52 e 53, e todos choravam e se lamentavam. Ele, porém, disse: não choreis. Ela não está morta, mas dormindo. Jesus adverte aquelas pessoas de que seus sentimentos estavam equivocados, de que o medo era precipitado, a desconfiança era desnecessária. E Jesus lança para longe toda a tristeza daquela casa, pois já prenuncia a chegada do milagre: esta criança não morrerá. Nossos filhos estão em risco, vivem em risco por conta deste contexto trágico, ameaçador, caótico em que vivemos na modernidade. O quadro é aquele que descrevemos. O desafio da criação é aquele. O desafio da proteção é esse que todos nós sabemos. O desafio da provisão é reconhecer que nós nunca poderemos dar tudo o que queremos e tudo o que eles querem, e também nem tudo o que eles precisam. Mas podemos agir com sabedoria e temor, entregando a Jesus as nossas preocupações, unindo e reunindo nossas famílias em torno do propósito da preservação e do milagre, e lançando para longe de nós a descrença, voltando a confiar de que os nossos lares são alvo da bênção de Deus. É o desafio que eu tenho para cada um de nós aqui nesta noite. Como Jairo, recorrer e derramar-se aos pés de Jesus em favor dos nossos filhos, reconhecendo que Jesus toma para si as nossas preocupações. Nossos filhos são primeiro filhos de Deus. Nossos filhos precisam mais do que nunca das nossas orações. Nossos filhos devem ser levados à fonte da vida, que é Jesus. Que nossos lares estejam unidos em torno de uma pessoa, Jesus, para que o milagre aconteça. Que nossos lares experimentem o renovo da alegria pela presença de Jesus. Esta menina renasceu. E renasceu para experimentar uma nova vida que só Jesus pôde lhe dar.
Você, pai, você, mãe, deve nesta noite renovar em seu coração o propósito de colocar seus filhos no altar do Senhor. Claramente você não poderá dar tudo o que eles precisam, muito menos tudo o que eles querem. Mas vocês podem levá-lo à fonte da vida, que é Jesus. Confiando que Jesus toma para si as nossas preocupações com eles. Aquilo que você não pode fazer, Deus fará. Mas aquilo que só você pode fazer, você fará. Orar com seus filhos, orar por seus filhos e mantê-los no conhecimento da palavra, para que eles cresçam aos pés de Jesus. Unir nossas famílias em torno da pessoa de Jesus, antes que os milagres aconteçam, para que os milagres aconteçam. E buscar em Jesus a alegria em meio às lutas, a esperança em meio às dores. Experimentar a obra que Jesus quer fazer em cada lar. Lares edificados, lares fortalecidos na pessoa de Jesus. Filhos em perigo, filhos seguros nas mãos de Jesus. Vamos ficar de pé.